Pai querido, nesta noite nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia ela se renova a cada manhã. Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem proporcionado nas nossas vidas. E nós pedimos nesta noite, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos que aqui estão, Senhor. Pai querido, eu te peço que nenhum de nós, que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos receber a tua palavra em nosso coração e que essa palavra ela possa produzir o resultado para o qual estará sendo ministrada nesta noite, que ela produza fruto em nossas vidas, Senhor. Que haja cura nesta noite, que haja restauração, que haja um milagre, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser cheios da tua presença, ser tocados pela tua presença, Senhor. Que possamos receber o teu milagre, Pai, nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Nesta noite, Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda a estratégia do inimigo contra as nossas vidas. Mandamos embora toda a distração, tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos estar atentos, Pai, para ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, fique à vontade. Amém, graças a Deus. Gostaram da decoração nova da igreja, hein? É a chuva, né? Ai, ai. É a chuva, fazer o quê? Faz parte. Amém? Quero te convidar, queridos, a abrir o texto então na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 5. Eu preguei esses tempos sobre isso, mas de uma outra forma. Eu quero compartilhar com os irmãos, na verdade, essa mesma mensagem, mas usando esse texto como base para compartilhar com os irmãos algo que Deus tem ministrado ao meu coração. A gente tem conversado alguns dias, eu e a minha esposa. Amém? João capítulo 5, a partir do versículo 1, é um texto bem conhecido que fala de um paralítico, né, há 38 anos. Acharam? Amém? Amém ou não? Amém. Tá bom. Todos estão me ouvindo bem? Então tá bom. Se eu estiver gritando muito, vocês me avisem. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar grande multidão de enfermos, cegos, coxo, paralítico, e esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Até aqui. Amém? A palavra Betesda, querido, significa casa de misericórdia, tá? E eu quero falar, na verdade, nessa noite sobre a cura, mas não literalmente talvez de uma cura física, mas da alma, das nossas emoções. Amém? Então, não necessariamente às vezes estamos doentes fisicamente, mas talvez alguns de nós, ou em alguma área, preste atenção, isso não quer dizer que seja toda a nossa vida, ou que por inteiro sejamos assim, mas talvez em alguma área, em alguma situação que vivemos, fez com que eu e você, na caminhada, tivéssemos feridas na nossa alma, e precisamos de cura, precisamos de um milagre. Não quer dizer que algumas coisas que eu vou falar aqui também a gente faz de uma forma consciente ou proposital. Às vezes involuntariamente vamos criando um hábito de vida que
na caminhada a gente percebe então que precisamos de cura, precisamos de restauração, precisamos do milagre do Senhor. Amém? Acredito que no andar da carruagem as melancias aí vão se ajeitando e a gente vai se entender no final. Amém, meus irmãos? Mas o fato é que Jesus chega num lugar chamado de Casa de Misericórdia, onde uma multidão de pessoas estava ali com um único propósito. Não era festejar, não era celebrar. Eles não estavam ali com o intuito de ter um encontro social, né? Não era uma festa, um baile. Era um lugar onde as pessoas elas estavam à procura de uma coisa. De quê? Da cura. Então eu entendo que só pelo fato daquele homem estar ali, né, deitado à beira daquele tanque, naquele lugar, já estava respondida a pergunta que Jesus faz a ele: queres ser curado? Parece uma pergunta meio contraditória, talvez irônica. Tipo assim, é que nem nós estamos aqui na igreja. O que você veio fazer aqui afinal? Eu vim adorar o Senhor. Amém? Eu vim aqui me alimentar da palavra de Deus. Eu não vim aqui porque, sei lá, né, o lugar é legal somente por isso. Não, eu tenho um propósito específico. Você vai num restaurante, por exemplo, o garçom chega e aí, tu veio fazer o que aqui? Veio praticar um esporte? Não, eu vim para comer, não é verdade? E Jesus chega para esse homem e diz assim para ele: olha, queres ser curado? A resposta já estava dada, até mesmo pelo lugar onde ele estava. Jesus outrora faz uma pergunta também para um cego: o que queres que eu te faça? O que ele quer, na verdade? Com certeza ele queria a cura para a sua enfermidade, ele queria a cura e a restauração para aquilo que estava o incomodando em todo este período da sua vida, em toda essa caminhada. Então parece que essa pergunta ela não caberia nesse lugar. Parece que a pergunta de Jesus ela não teria sentido, não é verdade? Você concorda comigo ou não? As pessoas estão no lugar onde estão buscando a cura, e Jesus pergunta para o cidadão: o que quer que eu te faça? Ou seja, tu quer ser curado? Essa foi a pergunta de Jesus. Mas por que Jesus perguntou isso, irmãos? E aqui nós vamos começar a entrar no centro dessa mensagem, e eu quero que você preste atenção. Por que Jesus perguntou isso? E eu quero compartilhar duas respostas aqui. Primeiro, e muito simples: o Senhor ele não nos obriga a nada. Amém? Você está aqui obrigado nesta noite ou não? Muito pelo contrário, muitos de nós sofremos lutas, né? Uma batalha espiritual, na verdade, antes de conseguir chegar até a casa do Senhor. Às vezes é aquele parente que nunca vem visitar, aquele vizinho que nunca vem visitar, e de repente na hora do culto ele chega. Ou acontece alguma coisa para que eu e você não pudéssemos estar aqui. Muito pelo contrário, lutas muitas vezes se levantam, né, no mundo espiritual para que eu e você não estivéssemos aqui. Então primeiro eu queria dizer assim, a primeira resposta para esta pergunta é: por que Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Primeira coisa, porque ele não vai nos obrigar a nada. Ele não vai te obrigar. Amém? Isso no que diz respeito à cura, no que diz respeito a qualquer coisa na tua vida. Nós temos algo que nós acreditamos que é o livre arbítrio, a livre escolha. O Senhor não nos obriga, ao contrário de Satanás e seus demônios, que escravizam o ser humano. E aí a pessoa muitas vezes não quer fazer algo, mas por ser escravizada pelo pecado, pelos vícios, enfim, ele não quer, mas ele não consegue, porque já está dependente e escravo disso. Amém? E a segunda, queridos, e talvez você pode pensar assim: mas será? E eu acredito que sim. Nem todo mundo quer ser curado. Pastor, não pode ser verdade isso. Como é que o Senhor chegou nessa conclusão? Como eu disse, a gente, na vivência, na caminhada que a gente tem, na experiência de vida, nas coisas de Deus, a gente vê pessoas que elas se entregam de tal maneira para o Senhor, elas buscam a Deus de tal maneira que a sua vida ela é mudada. A forma delas viverem, a forma delas enxergarem as coisas, preste atenção, não é isenção de problema, mas a forma de enxergar as coisas, de enxergar a vida, ela muda, é diferente.
E no entanto, nós conhecemos pessoas que a vida inteira é a mesma ladainha, é a mesma história, é o mesmo choro, sabe, e eu não quero que você me interprete mal, talvez não se encaixe em você, ou como eu disse no início, preste atenção, não é toda a sua vida, mas talvez parte dela, não é todo o seu ser, mas talvez parte dele, não são todas as áreas da tua vida, mas talvez parte dela, que você vive sempre como se estivesse ali, e não vai, e não acontece. Então, queridos, eu entendo que nem todo mundo quer ser curado, e eu vou tentar explicar por que eu cheguei nessa conclusão. Por que nós, analisando isso, de que forma? Irmãos, a gente conhece muita gente, conhece muitas pessoas, temos pessoas da família, como eu disse, que a história é sempre a mesma, os problemas eles são sempre o mesmo, sabe, é tudo muito igual. Passam-se, essa semana eu recebi a visita aqui na empresa de um conhecido nosso, semana passada ainda foi, daí o meu funcionário veio todo emotivo, preocupado com a situação daquele rapaz, e ele disse assim: cara, tu sabe o que ele me falou? Como é que está a vida dele? E eu disse, até inclusive eu falei para ele falar contigo, porque eu não sou pastor, eu não sou conselheiro, isso disse o meu funcionário, e eu disse assim para ele, ele deve ter comentado que a vida dele está assim, assim, assim e assim, que o problema dele está assim, que aconteceu isso assim, e que ele está vivendo isso dessa forma. Daí ele olhou para mim e disse assim: como é que tu sabe? Eu conheço ele há mais de 10 anos, e é sempre desse jeito, sempre da mesma forma, sempre igual. E não quer dizer que eu perdi a sensibilidade de não querer ajudar esse rapaz, mas é que eu já não sei nem mais o que dizer. E aí você vai dizer assim: pastor, ele é crente? É para ser, foi batizado, aceitou Jesus, vai na igreja, ou ia na igreja, não sei. Vocês estão conseguindo entender? A mesma história sempre. E eu não estou aqui para levantar uma crítica, meus irmãos, preste atenção, nós estamos aqui porque eu e você precisamos de cura, precisamos do milagre da parte de Deus, amém? Não é em todas as áreas, mas talvez em parte dela, mas eu e você, talvez em alguma coisa, nós vamos nos encaixar nessa mensagem nesta noite. Então, primeiro ponto que eu frisei aqui: por que nem todo mundo quer ser curado? Porque para muitos, e escute, eu vou lembrar você, isso não significa que é físico, tá, irmãos? Eu estou falando mais de algo emocional, mais de algo da alma, amém? Não sou psicólogo também, tá? Porque muitos não querem ser curados? Porque para muitos é um bom negócio continuar doente, é um bom negócio continuar enfermo, porque isso traz a atenção das pessoas, isso traz a ajuda das pessoas. A pessoa talvez ela se sente sozinha, ela teve um problema lá quando era mais jovem, se sentiu abandonada, e ela carrega isso pela sua vida, e o fato dela ter esse tipo de problema, ter esse tipo de trauma, atrai a atenção das pessoas, ou seja, ela está rodeada, ela está cercada de gente, sempre tem alguém para ajudar. E isso é ruim? Não, só que às vezes Deus tem algo melhor para essa pessoa, Deus tem algo muito mais, algo grandioso, de maior valor, mas a pessoa fica a vida inteira coçando e lambendo as suas feridas, se contenta com as pessoas que vêm ajudar, amém? Que bom que tem pessoas que ajudam, que bom que tem pessoas que carregam, mas ela se acomoda nisso, se acomoda, então para ela é bom. Eu frisei um texto aqui, não quero deixar ele mais a nível de ter uma referência bíblica, analisando a vida daquele homem que estava assentado, Atos capítulo 3, versículo 2, se você quiser abrir comigo. Atos capítulo 3, versículo 2.
Quando Pedro e Tiago subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Todos os dias esse homem ele era carregado, ele era assim desde a sua nascença. Mas como eu disse, queridos, não vamos nos deter na questão física. Isso é muito mais da nossa alma, das nossas emoções do que o físico. Este homem era carregado todos os dias e ele lá, ele recebia esmolas e aí de noite levavam ele para casa. No outro dia ele era carregado novamente. E eu não estou falando aqui de pessoas que não podem caminhar com as suas pernas físicas, estou falando de pessoas que têm que ser carregadas por outras, no sentido da vida, pessoas com saúde, pessoas que fisicamente têm saúde, mas estão doentes e têm que ser carregados. Irmão, vamos para a igreja, irmão. Ai, pois é, não sei se eu vou. Aí aquele, sabe, aí a pessoa manda o WhatsApp e liga, e aí ela se sente importante. Tá bom, então eu vou na igreja. Aí passa uma semana, por que tu não foi na outra semana? Ai, pois é, tu não me ligou. E aí eu não fui, que hora é o culto mesmo? Ai, não sei o que. Daí a pessoa vai lá, o pastor vai, o irmão vai lá. Gente, a vida inteira assim. Irmão, Jesus morreu por mim, morreu por ti. Nós temos que amadurecer e passar de estágio, não precisa mais ser carregado, irmãos. Por que tu não foi trabalhar? Pois é, porque eu não consigo. Por que tu não fez tal coisa? Sempre carregado por alguém. Sempre carregado por alguém. Na verdade se tornou algo lucrativo e algo cômodo. Porque as pessoas ficam com pena. E aí, por que não foi? Pois é, não deu. Daí na segunda-feira liga. Porque daí se vem no culto domingo, segundo o pastor não vai mandar mensagem, porque o pastor ficou feliz que viu no domingo. Se vem no culto domingo, daí na segunda o irmão não vai nem mandar mensagem, porque glória a Deus que foi. Mas aí quando não vem, aí as pessoas muitas vezes ligam, quando a gente lembra, nem sempre a gente lembra, tá, irmão? Então quer dizer, é melhor não ir do que ir. É melhor não fazer do que fazer. É melhor ser um coitado do que ser alguém livre e curado. É nesse sentido, meus irmãos, que nós precisamos amadurecer. E é nesse sentido que eu entendo que às vezes parece que muitas pessoas não querem. Por isso que Jesus pergunta: o que quer? Tu quer ser curado? Tu quer de verdade? Tu quer de verdade que eu resolva alguns problemas que tu carrega há 10, 15 anos contigo? Por isso que eu não sei. Nem todo mundo quer ser curado, por quê? Porque o fato de eu não ser curado me permite muitas vezes colocar a culpa nos outros e não assumir o meu dever. No momento que eu sou curado, eu não tenho mais desculpa. Mas enquanto eu não sou curado, bem resolvido da minha alma, das coisas que eu quero, eu consigo transferir para os outros. Por que tu não prosperou? O meu sócio me roubou. Por que tu não é feliz no teu casamento? Porque minha mulher é uma tranqueira. Mais fácil, né? Transfere. Por que tu não é feliz no teu casamento? Porque o meu marido é um caos. Por que você não vai na igreja? Porque a igreja tem muita hipocrisia lá. É verdade, irmão. No mundo não tem. Eu gosto assim de ouvir das pessoas quando falam mal da igreja. Eu digo, legal, fica no mundo. No mundo não tem. Na igreja tem mentira. No mundo não tem, né? Na igreja lá as pessoas tem muita gente arrogante. Legal, no mundo não tem. É claro, queridos, que a responsabilidade nossa por conhecer a palavra e a verdade é muito maior. Mas aí eu acho desculpa. O paralítico, quando Jesus chegou para ele e disse assim: quer ser curado? Para e pensa comigo. O cara está 38 anos ali, remando ali, né? Louco para ser curado. Aí Jesus pergunta se tu quer ser curado. Ele diz: pois é. Olha o que diz o versículo 7. Vamos ler de novo. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Cara, tu quer ser curado? Diz assim: é claro. Se sou eu assim, que às vezes gosto de brincar, sou meio irônico, eu digo: tá me tirando? Tu tá me tirando, cara? Eu tô aqui para quê? Para festejar
há 38 anos. Não, pois é, eu estou aqui, eu quero vencer na vida, mas não tive oportunidade. Eu quero prosperar, mas meu pai deu tudo para meus irmãos, não deu para mim. E aí as histórias, elas são longas, irmãos. E sabe por que isso? Eu vou repetir, eu não estou falando isso como condenação, eu estou falando isso como um alerta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes eu e você, e eu estou incluído nesse contexto, fizemos isso de uma forma involuntária e imperceptível. Nós não fizemos de caso pensado. E o meu papel nessa noite da parte de Deus é que eu e você possamos abrir os nossos olhos e analisar a nossa vida e ver se em alguma área eu e você estamos pecando dessa forma. Amém? Por que não dá certo? Porque eu não quero ser curado, porque daí eu não tenho mais desculpa, eu não chamo mais atenção, eu tenho medo de não receber ajuda. E aí, ao contrário de receber ajuda, eu vou ser curado, eu vou ter que ajudar. Está entendendo? Não vou receber ajuda, mas eu vou ajudar. As coisas começam a mudar, os papéis começam a se inverter. Você quer ser curado? Mas é que sempre desce um antes. Ninguém me ajuda a botar no tanque. Você quer vencer na vida? Quero, mas eu não tenho oportunidade. Ninguém se lembra de mim, irmão. Posso dizer uma coisa para ti nessa noite? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode. É difícil, mas pode. Mas o Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor diz assim, que aquele que se achegar a Ele de maneira alguma Ele lançará fora. Pode um pai falhar, pode uma mãe falhar, mas o Senhor não falha. Amém? Vamos levantar a cabeça. Vamos olhar para Cristo. Vamos olhar para a fila de trás, como eu sempre digo, que é muito maior do que a da frente. Para trazer a memória para quem não sabe dessa frase que eu uso. A gente olha para a fila da frente, tem pessoas que estão muito melhor que nós. Financeiramente, são mais bonitos, mais magros, tem cabelo, tem bastante dinheiro na conta, não tem problema de saúde, mas quando a gente olha para trás, tem uma fila gigante de pessoas que estariam dando glória a Deus por aquilo que eu estou reclamando todos os dias. Vamos olhar para trás e vamos olhar para o Senhor. Por isso que eu acredito que, não que a pessoa, como eu disse, ela faça de propósito. Não, eu não quero ser curada, Senhor, eu não quero. Não, isso é involuntário. Isso talvez está no subconsciente, está na alma. Não sei, como eu disse, eu não sou psicólogo, mas está dentro da pessoa e ela nem percebe muitas vezes. Mas o Senhor está aqui nesta noite para despertar isso em nós, queridos, para mudar a nossa história em nome de Jesus. Amém? Para mudar a nossa história. Então, nem todo mundo, eu creio que quer ser curado, porque para muitos é um negócio lucrativo, já é bom, chama atenção, atrai a atenção das pessoas. O fato de não ser curado me permite colocar a culpa nos outros, como eu disse, e não assumir a minha responsabilidade. Queridos, e o fato de eu muitas vezes talvez não querer ser curado, é porque requer de mim fé e perseverança. E aí muitos de nós pecamos, porque no primeiro não de Deus a gente retrocede, na primeira adversidade a gente recua, porque talvez o não fomos preparados por não, porque tudo que é de Deus é sim, e tudo que é de Deus é bom. Então quando vem uma aprovação, não, isso não é de Deus, é do diabo, e às vezes é Deus permitindo a aprovação na minha e na tua vida, sabe para quê? Para forjar o teu e o meu caráter espiritual, para que eu e você possamos aprender a depender de Deus. E eu, quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma mulher, ela está lá no Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28, 21 a 28, fala da mulher cananeia. Partindo Jesus dali para a região de Tiro e de Sidom, certa mulher cananeia daquela região clamou ao Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada.
Jesus não lhe respondeu palavra. É estranho, de certa forma, analisando friamente, Jesus não responder palavra a uma mulher que busca Ele. Só que essa mulher, ela tinha uma marca. Ela era descendente de Cão, que era filho de Noé, que era a sua descendência foi amaldiçoada, ela era cananeia. Ela não tinha parte, vamos dizer assim, naquilo que Deus tinha, para nós tentar resumir e entender. Então, olhando friamente, Jesus foi muito frio, mas Jesus sabia o que ele estava dizendo. E aí, tanto que ele responde. Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: mande embora, pois ela vem gritando. E respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher ajoelhou-se e disse: Senhor, me ajuda. E olha o que ele disse. Desculpa. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Meu Deus do céu. Essa mulher clama, essa mulher se ajoelha e ele está chamando ela de cachorro, né? Mais ou menos assim. Mas não no sentido de cachorro, mas ela pela descendência. Amém, irmãos? Isso era muito forte, muito importante. E ela, sabendo da sua posição, disse assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela desarmou o Senhor. Ela foi perseverante, ela queria a cura, ela queria a mudança, ela não desistiu, ela não desanimou. Amém? Quantos aqui, por muito menos, viramos as costas para o irmão, viramos as costas para a igreja, ou viramos as costas para o Senhor? Quantos de nós? E aí sabe o que Jesus diz? Então respondeu Jesus à mulher: grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, ficou sã. Amém? Então, queridos, muitas pessoas não querem a cura, e eu entendo, porque elas não querem, elas não têm fé, e uma fé perseverante. Nós desanimamos na caminhada. Nós desanimamos, porque nós fantasiamos um Deus que vai nos livrar de tudo, e vai, mas não vai nos livrar de passar. Deus livrou Daniel na cova, mas não da cova. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque ele andou, porque nós vamos andar, e ele diz: eu não temerei, porque tu estás comigo. Amém? Nós fantasiamos um Deus que nós vamos passar pela pandemia, mas nós vamos vencer, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Mas a igreja está no meio da pandemia. Amém? Muitos de nós aqui talvez já pegamos, como eu já peguei. Infelizmente algumas pessoas se foram, mas muito mais pessoas se foram, desculpe aqui, irmãos, por outras coisas. Talvez muito mais gente morrendo de fome, muito mais gente depressiva, tirando a vida. Mas enfim, não é essa a minha função aqui. Mas eu creio que o Senhor nos livra de todas as coisas. Amém? E por último, por que eu acredito que nem todo mundo quer ser curado? Porque para ser curado implica em levantar, sair da zona de conforto, tomar o leito, tomar posição, se mexer. Sabe, requer um esforço, porque a gente tem a mania, e eu vou usar o termo mania, de transferir para Deus. E aí, irmão, como é que está aquele teu problema lá com o teu pai? Está na mão de Deus. Tá, mas tu já foi lá conversar com ele? Não. Está na mão de Deus. Talvez Deus está querendo que você vá resolver com seu pai. Talvez Deus está querendo que você vá resolver com a sua mãe. Talvez Deus está esperando você resolver com o marido, com a esposa, com o irmão. Seja lá quem for. Isso vai requerer de mim e de você esforço. E aí, irmão, aquele estudo lá, mas está difícil, está na mão de Deus. Não, tem que estudar. Tem que fazer. Mas pastor, eu me sinto incapaz. Deus vai te capacitar, daí entra o milagre.
Pastor, é difícil ir lá falar com o pai, com a mãe, com o meu vizinho, com o meu irmão, aquele que me machucou, mas Deus, através do Espírito Santo, vai te dar força, discernimento e entendimento para você vencer. O que Jesus falou para o paralítico? João capítulo 5, versículo 8. Queres ser curado? No 8 ele diz: então disse Jesus, levanta, pega a tua esteira e anda. Eu já falei aqui outras vezes, e eu acredito, queridos, que Deus age no movimento, através da nossa fé. Deus falou para Abraão: vai, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia, mas ele foi. Amém? Pela fé. Se Deus falou, mandou, eu vou fazer. Deus age na questão do movimento. Bom, eu não sei para onde, mas eu vou, porque Deus mandou, eu vou fazer. Claro que tem que ser Deus. Existem muitas vozes às vezes dentro de nós que a gente pensa que é Deus, e não é. Para isso é importante orar e pedir o discernimento para saber entender quando é a voz do homem, quando é a voz de Deus, ou às vezes a voz do diabo. Amém? Precisa esforço. A mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus ainda, Mateus no capítulo 9, versículo 20. Certa mulher havia 12 anos, sofria de hemorragia. Ela chegou por trás dele e tocou no seu manto, porque ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Gente, ela teve que fazer um esforço, ela teve que se espremer por entre a multidão. Uma mulher com uma hemorragia há 12 anos, ela estava fraca. E muitos de nós não recebemos a cura porque a gente não quer se esforçar, a gente quer receber tudo pronto. Irmãos, peça oração para mim, peça oração para o pastor Adão, peça oração para os irmãos, mas a gente não pode viver só da oração dos outros. Está na hora de nós chegar, botar o joelho no chão em casa e orar, porque é o mesmo Deus. Amém? É o mesmo Senhor, é o mesmo. O véu do templo se rasgou e deu livre acesso ao Pai, não para mim, nem para o bispo, para o apóstolo, não, é para todos nós. Todos nós temos livre acesso. Precisamos sair, queridos, dessa zona de conforto, desse comodismo que muitas vezes a gente entra. Deixa eu ver que hora é. Estou sem relógio. Que hora é aí, gente? Oi? Então tem mais 1h30, 2 horas ainda. Precisamos sair, precisamos nos levantar. E o convite nessa noite para mim, eu estou falando, queridos, para mim, porque tem áreas da minha vida que eu percebo que elas estão iguais há muito tempo. E às vezes isso talvez é bom, porque daí chama a atenção do pai, chama a atenção da mãe, chama a atenção da mulher. Não, nós precisamos vencer. Precisamos ser curados, irmãos. Amém? O Senhor, eu acredito que Ele quer e Ele espera uma igreja curada, restaurada. Amém? O cego de Jericó, Jesus chega para ele, né? O que quer que eu te faça? Queres ser curado? Não. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Eu quero um cão guia, Senhor. Eu quero ser curado. Mas ele estava sentado à beira do caminho, gritando, pedindo esmola, pedindo ajuda. Mas quando ele vê o Nazareno passar, e ele ouve as vozes, ele se levanta e vai até Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele se levanta, ele sai da margem, sai da beira do caminho, e ele vai até o Senhor. O que queres? Ele diz: eu quero ver. E Jesus na mesma hora cura ele, abre os olhos dele. Amém? Eu creio que nesta noite, irmãos, o Espírito Santo vai trazer cura para as nossas almas, vai trazer cura e restauração para alguma área da nossa vida. Chega de ficar com um sentimento de coitadismo. Você
é a joia rara da criação. O Senhor, quando Ele nos fez, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? O Senhor te amou de tal maneira que Ele entregou, e me amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus, o unigênito do Pai, para morrer por mim e por você. Eu sei que Ele fez isso para trazer salvação, mas eu sei que Ele fez isso para que eu e você pudéssemos experimentar e comer o melhor desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Por que o Senhor quer nos curar? Porque Ele quer que eu e você comeremos o melhor desta terra. Por que o Senhor quer nos curar? Sabe para quê, irmãos? Para testemunhar, para parar de se lamentar. A pastora Marta fez a abertura e falou de Naamã. Quando Naamã foi curado, sabe o que ele fez? Ele foi até o profeta Eliseu e disse assim: agora eu sei que só há Deus em Israel. Ele foi curado, não é para ele ser um comandante bonito para ostentar. Agora eu sou, além de ter várias estrelas, várias patentes, agora eu sou curado. Ele foi curado para exaltar o nome do Senhor. O Senhor quer me curar e te curar, amém? Se quiser aplaudir o Senhor, faça isso. Aleluia. O Senhor não quer nos curar para a gente bater no peito e olhar com arrogância e achar que a gente é melhor que os outros. Ele quer sim nos curar para a gente receber o melhor dessa terra. Ele quer nos curar para que eu e você possamos testemunhar. Gente, tem coisas que a gente tem que parar de falar, não adianta mais. A pandemia está aí, as coisas estão aí. Não é viver numa bolha como se não existisse, mas vamos olhar para Deus, vamos olhar para Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente, é promessa. Vamos honrar o nome do Senhor. Amém? E Ele quer nos curar para que eu e você possamos servir. Precisamos servir uns aos outros. Precisamos servir na igreja. Precisamos de pessoas disponíveis ou que se coloquem à disposição para servir. Porque às vezes, pode ver, às vezes aqueles que mais fazem é os que menos tempo têm. O tempo que eu mais fiz, eu acho que é o tempo que eu tinha menos tempo. Mas quando a gente quer, meu irmão, nada impede. Jesus quer nos curar para servir. A sogra de Pedro estava enferma, Jesus foi lá, repreendeu a febre, e a Bíblia diz que imediatamente ela se levantou e serviu. Queridos, que o Espírito Santo nessa noite possa encontrar corações abertos e ministrar cura, a começar por mim e por todos nós que aqui estamos. Não falei nada assim, irmãos, como crítica. Isso é um alerta para mim e para você, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim e para você. Eu não sei o que é o melhor para você. Talvez você pense, o melhor é ganhar milhões na Mega Sena. Não sei, eu não estou entrando no mérito do que é o melhor ou não. Mas o melhor é a paz. E a paz só tem um que pode dar, que é o Senhor. A paz que excede todo o entendimento humano. A paz de espírito, a paz com Deus, paz com as pessoas. Amém? Porque o Senhor prometeu que a necessidade toda nossa ia ser suprida. Então vamos parar de se lamentar e vamos receber a cura do Senhor. Você está no lugar de cura. E você está no ambiente onde o médico dos médicos quer operar a cura das tuas emoções. Você precisa talvez se ver diferente. A Bíblia diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Talvez por longo tempo você com feridas na sua alma, você se vê um coitado, uma coitada. Mas está na hora de você se olhar como uma filha do Pai. Amém? Como um filho do Pai, que entregou Jesus para morrer por nós, para nos trazer vida e salvação e vida eterna, para nos trazer o melhor. Amém? Você é importante para o Senhor, você é importante para Deus, e o Senhor te ama assim como Ele me ama. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos clamar nesta noite pela cura da alma. Como eu disse, eu não estou aqui levantando uma questão física,
mas muito mais uma questão da alma. Muitas pessoas feridas da alma foram abandonados, talvez traídos, deixados. Mas isso não quer dizer que o Senhor não te ama, irmão. Talvez foi a traição que você sofreu lá atrás que te trouxe para a presença de Deus. Talvez não, eu não tenho dúvida. Talvez foi aquele momento ruim que você passou, de abandono, que fez com que você quebrantasse o coração e viesse buscar o Pai que não abandona, que é o Senhor. Foi a crise que você viveu, a dor que você passou, que forjou o teu caráter e fez de você quem você é. Talvez você passou necessidade e hoje você não deixa ninguém passar necessidade na tua volta, porque isso gerou generosidade no teu coração. Que se não fosse assim, talvez você nós seríamos arrogantes, prepotentes. Está entendendo que a luta que nós passamos, ela faz parte do trabalhar de Deus. Por isso nós não podemos mais receber como punição, mas sim como tratamento ou treinamento para aquilo que Deus tem para mim e para você hoje, daqui para frente. Amém? Por isso o Senhor quer nos curar nessa noite. Ele quer nos restaurar nessa noite. Nem tudo na nossa vida é como a gente queria, meu irmão. Talvez muitos aqui tiveram e têm o melhor pai do mundo. Talvez muitos não tiveram a oportunidade nem de conhecer o seu. Talvez muitos aqui conseguiram passar na faculdade, fazer 2, 3, 4, 5 faculdades. E talvez o problema do outro é que nunca conseguiu terminar o ensino médio. Mas o Pai ama todos igual. Você faz parte do corpo e Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Cada um tem. Talvez a pessoa tem condições financeiras, mas é vazia de Deus. Talvez aquela pessoa não tenha muitas condições financeiras, mas ela está cheia do Espírito Santo. Ela é feliz e contente e alegre com o que tem, grata ao Senhor. Mas talvez numa outra área ela tenha um problema, mas o Senhor quer nos trazer a plenitude, quer nos preencher por completo e trazer a cura, trazer o milagre, trazer a restauração. E isso é um processo. Por isso, irmãos, abra o teu coração, deixa o Senhor entrar no teu coração. Receba o milagre do Senhor nesta noite. Diga para você mesmo, a partir de hoje, eu vou mudar nessa área. Nessa área eu sempre tive problema, mas até então eu fui vencido, mas a partir de hoje eu vou vencer. Eu não sou um coitado, eu não sou uma coitada. Eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra, daquele que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e vai voltar para buscar a sua noiva. E eu sou a noiva. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido,